Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina e vamos juntos ouvir, ler, aprender um pouquinho sobre as leituras do 7º domingo da Páscoa do ano litúrgico B. Bem, no Brasil e em outros países também, o 7º domingo da Páscoa é o domingo da Ascensão do Senhor. Na realidade, deveria ser um pouco antes. Se nós fôssemos seguir no calendário mais antigo, seria na quinta-feira passada, antes do 7º domingo da Páscoa. Porém, a igreja de muitos países, por exemplo no Brasil, optou por celebrar este dia, o dia da Ascensão de Jesus, no 7º domingo, não durante a semana anterior, mas no domingo, pois aí a possibilidade dos fiéis participarem das celebrações é muito mais clara esta possibilidade. Então, vamos seguir o conteúdo, as leituras e o que elas significam do 7º domingo, que coincide com a Ascensão do Senhor. E a primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, bem no primeiro capítulo, introduzindo o livro. E diz assim: No primeiro livro, ó Teófilo, apresentei tudo quanto Jesus fez e ensinou, desde o princípio até o dia em que, pelo Espírito Santo, deu ordem aos apóstolos que havia escolhido, e foi elevado aos céus. A eles mostrou-se vivo após a paixão, com numerosas e indiscutíveis provas. Apareceu-lhes por espaço de 40 dias, falando-lhes do reino de Deus. No decurso de uma refeição, da qual participou, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a realização da promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes da minha boca. João batizava com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Estando, portanto, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, será agora que é a vez de restaurar a realeza de Israel? Ele respondeu: Não vos compete conhecer os tempos e os momentos que o Pai reservou a seu poder. Mas o Espírito Santo descerá sobre vós, e dele recebereis força. Sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. E como fitassem o céu enquanto ele se ia, eis que apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, que estáis aí a contemplar o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado virá do mesmo modo para o céu que o vistes partir. Estes são os primeiros versículos do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. E eu quero começar comentando a respeito disso tudo com um detalhe que está no final deste texto. Homens da Galileia. Curioso este modo de dizer destes 2 homens vestidos de branco que se dirigem àqueles que estão ali olhando para o céu, quase que de boca aberta,
vendo Jesus desaparecer no meio das nuvens. Homens da Galileia, eles dizem. Quer dizer que os discípulos que ali estavam eram da Galileia, eles não eram da Judéia, isto é, eles não estavam entre os que estão mais próximos de Jerusalém. Eles vieram da periferia e isso conta. Porque quando a gente está no lugar e a gente se influencia muito por aquele lugar e as suas necessidades, precisa que alguém venha de fora e mostre para nós um pouquinho a realidade, como ela é. Porque dentro dela a gente não consegue perceber direito. Então esses da Galileia e os judeus, os que viviam na Judéia, os judaítas que estavam naquela região chamada Judéia, eles não viam com bons olhos aqueles que vinham da Galileia. Aliás, aqueles que vinham da Galileia eram quase que tidos como indignos, desprezíveis. Preconceito mesmo. E eles são da Galileia. E eles são testemunhas disso que está acontecendo. E o que está acontecendo? Bom, voltando para o início do texto agora. Quando o autor desse texto escreve, ele fala de um tal Teófilo. No meu primeiro livro, ó Teófilo, eu fiz você conhecer tudo aquilo que Jesus tinha dito e feito, desde que começou a ensinar, a pregar, até o dia em que passou pela cruz e ressuscitou. Então, esse que está escrevendo é o autor dos Atos dos Apóstolos, que parece que escreveu uma obra anterior. Essa obra é o Evangelho segundo Lucas. Então, a mesma pessoa está escrevendo um texto e outro texto. E lá no Evangelho de Lucas, também no primeiro capítulo, aparece esse tal de Teófilo, que é para quem o autor está escrevendo. Quem que é esse Teófilo? Nós não sabemos quem é o tal do Teófilo, né? Mas a gente pode imaginar um pouco. Teófilo é um nome grego. O Evangelho está sendo escrito em língua grega, que era a língua conhecida por todo o mundo do Mediterrâneo naquela época. Bom, Teófilo quer dizer amigo de Deus. O nome Teófilo, amigo de Deus. Bom, amigo de Deus pode ser qualquer um. Pode ser sim, uma pessoa chamada Teófilo. Sim, pode ser. Eu até acho que deva ser. Eu acho que deve ser uma pessoa que patrocinou a escrita tanto do Evangelho, segundo Lucas, quanto dos Atos dos Apóstolos. Patrocinou, pagou. E isso não é estranho. Por quê? Escrever um texto na antiguidade era algo que demorava muito tempo e tinha um preço muito grande. Não havia materiais de escrita acessíveis. Então tudo tinha que ser comprado, preparado, e a pessoa tinha que se colocar para escrever, e era difícil escrever, demorava, a pessoa tem que se sustentar. Então isso tem um preço alto. Então pode ser que um grego tenha patrocinado o autor do Evangelho segundo Lucas e dos Atos dos Apóstolos para escrever esses dois textos. E o nome dele pode ser Teófilo. Eu acho que deve ser isso, sabe? Mas eu não tenho como provar. Mas eu acho que deve ser. Agora, pode ser também que esse Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então, todos aqueles que são amigos de Deus recebem de presente os dois textos. E em um e outro, o autor quer ensinar. No caso, no primeiro texto, que é o Evangelho segundo Lucas, o autor quer ensinar alguns aspectos, algumas coisas importantes a respeito de Jesus e da sua pregação. E agora, nesse segundo texto, que é os Atos dos Apóstolos, o autor quer ensinar como que a igreja, que são os discípulos de Jesus, como que a igreja desenvolveu-se nos primeiros momentos da sua história. Pode ser uma coisa e pode ser outra. Nós não temos como dizer uma ou outra. As duas podem ser. E o que é importante nisso tudo é o encontro de Jesus com os seus discípulos. O autor diz que no decurso de uma refeição, depois de ter ficado 40 dias, 40 dias. 40 dias, depois tem ele que se eleva, que sobe, a ascensão,
depois tem uma nuvem que o encobre, depois tem esses dois homens que aparecem vestidos de branco e que questionam aos que estão olhando para cima, Jesus desaparecendo nas nuvens. Tudo isto indica que nós estamos numa teofania. Agora, o que é uma teofania? Uma teofania é uma entrada de Deus na história pessoal. Uma teofania é uma experiência que alguém tem, pode ser uma pessoa, pode ser algumas, pode ser muitas. Alguém tem com Deus, que é algo pessoal. Mesmo que sejam 20 que estão vivenciando aquela teofania, cada um vai sentir de uma maneira diferente. Eu costumo comparar a teofania com gostos, com sabores. É impossível praticamente eu tentar transmitir para você o sabor de uma laranja. Porque o sabor é uma experiência sensorial. Então eu preciso experimentar para conhecer o sabor. E não dá para eu comparar o sabor, porque o gosto é meu ou seu. Então a teofania é uma experiência pessoal que alguém tem com Deus. E como a gente transmite isso? Através de sinais, de imagens. Como, por exemplo, na questão da laranja. Essa laranja é doce como um mel. Eu estou dando uma comparação. Aqui a gente encontra comparações. Nuvem, então, algo que encobre o sol, algo que indica alguma beleza ou algum temor. Subir, porque quando sobe, a gente já imagina que vai para Deus, porque a gente acha Deus lá em cima. Então, subir para Deus. 40 é um número muito presente na Bíblia. É um número que indica a ação de Deus na história. Então, durante 40 dias, Deus agiu na vida daqueles homens e mulheres. E agora, no decurso de uma refeição, Jesus comunica a eles uma coisa importante. Ele diz assim, Jesus, e isso é importante que a gente fixe esta informação. Ele diz, ele diz justamente assim, não compete a vocês saber os tempos, a hora. Vocês não têm controle do futuro. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Esse versículo é extraordinário. Porque esse versículo é a agenda para os discípulos. É a agenda, os compromissos. Eles serão testemunhas de Jesus em Jerusalém e, de fato, aqui nós estamos no capítulo 1, até o capítulo 7, até o capítulo 8, os discípulos deverão ser testemunhas de Jesus, sobretudo em Jerusalém. E ali eles darão esse testemunho cuja palavra, testemunho, essa palavra, em grego é martírio. Eles serão mártires. Não no sentido apenas de morrer, mas no sentido de impor, expor, propor uma ideia, uma convicção absoluta. Este Jesus é o Messias, é o Salvador. É este o testemunho. E depois, do capítulo 8 em diante, a palavra do Evangelho se difunde, logo vai para toda a Judéia, que é a região onde está Jerusalém. No capítulo 8 nós começamos a ver Filipe, o diácono, anunciando na Samaria, aqui se fala de Samaria, então Jerusalém, Judéia e Samaria, e o final dos Atos dos Apóstolos apresenta Paulo em Roma. Para quem está em Jerusalém, Roma é os confins da terra. O texto está dizendo que o Evangelho será esparramado por todas as nações, por todas as regiões. Mas tem uma coisa também importante aqui. A incompreensão dos discípulos. Quando a gente imagina que eles ficaram tanto tempo com Jesus, que ouviram Jesus diretamente, nossa, que coisa maravilhosa deve ter sido isso, né? E mesmo assim não compreenderam. Porque tem um momento aqui que dois
os discípulos o interrogam assim, interrogam a Jesus perguntando: Senhor, será agora que é a vez de restaurar a realeza em Israel? Mas por que isso? Ocorre que Jesus, ele é o Messias. E para o judeu, o Messias é o rei. É o rei vitorioso, poderoso, decidido, absoluto, forte. Então eles ainda estão pensando no Messias assim. E Jesus não é esse tipo de Messias. Jesus é o Messias que morre na cruz para a salvação. Mas não vamos achar que eles são estúpidos porque não estão entendendo isso. Nós também não entendemos. Quantas vezes nós buscamos a Deus para obter força, para obter vantagens, para que nós tenhamos certezas absolutas? Quer dizer, tudo bem, eu não estou dizendo que isso é mal, mas eu estou querendo dizer que nós temos que buscar a Deus como a fonte do amor, a fonte da certeza, da verdade, da justiça, e não a fonte apenas da vitória, do poder, da força, do sucesso. Não, não é assim que funciona. Nós ainda não conseguimos compreender a mensagem de Jesus e do reino de Deus que ele propõe. E aí Jesus parte desta terra. E quando ele deixa essa terra, aqui nesta imagem teofânica, ele subindo aos céus, ele não está mais ausente. Sim, ele não está mais visível, é verdade. Ele não é mais tocado, sim. Ele não produz mais som com as suas cordas vocais. Perfeito. Mas ele está presente na igreja de outra maneira, e nós chamamos esta maneira de sacramental. Então Jesus não está mais presente como você e como eu estamos enquanto estivermos neste mundo. Mas Jesus está presente de modo sacramental, isto é, através de sinais. Sinais que significam a sua presença. Esses sinais são a própria palavra, olha aqui a Bíblia, os sacramentos da igreja, atos que o fiel faz em relação a outros ou à própria história, como atos de caridade, atos de justiça, de retidão e de verdade. Então, estes são os traços da presença de Jesus. Nós precisamos entender isto, porque isto tudo acontece pela ação do Espírito Santo. Bem, mas tem mais coisa neste domingo da Ascensão do Senhor. Vejamos esse Salmo 46, cujo refrão afirma: aclamai a Deus com alegria. E os versículos? Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com gritos alegres. Pois o Senhor Altíssimo é terrível, é o grande Rei sobre a terra inteira. Deus sobe por entre ovações, o Senhor ao clangor da trombeta. Tocai para o nosso Deus, tocai, tocai para o nosso Rei, tocai. Pois o Rei de toda a terra é Deus. Tocai música para mostrá-lo. Deus é Rei acima das nações, senta-se Deus em seu trono sagrado. Vocês observam que a própria linguagem do Salmo 46 é uma linguagem triunfalista também. Então, a própria Bíblia, ela apresenta esta linguagem, este viés, que é, como eu acabei de dizer, triunfalista, e que nós também temos em relação a Deus. Um Deus, repito, um Deus de vontade, de decisão, de sucesso. E eu não nego que nós podemos realmente ter sucesso. Eu não nego que nós, em nome de Deus, podemos fazer coisas maravilhosas e deixar marcas extraordinárias na história. Não nego isso não. E isso existe e podemos testemunhar. Mas se nós só buscamos isto, aqui que está o problema. Porque nós não estamos entendendo um Deus que morre na cruz para ser salvação. Ele morre na cruz assumindo a nossa natureza humana, assumindo as nossas dores, os nossos limites físicos, para ser
o nosso Salvador, identificando-se assim profundamente conosco. Então, se nós temos essa impressão de sucesso, de vantagem e de vitória, tenhamos a certeza de que Ele caminha conosco nos nossos passos, à nossa frente ou ao nosso lado, fazendo a história conosco, nos limites que nós também enfrentamos. E o evangelho deste domingo, o sétimo domingo da Páscoa do ano B, é segundo Marcos, é o finalzinho do evangelho de Marcos. Vamos ouvir. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 e lhes disse: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda a terra, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Esse é o texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Aqui também se trata de uma teofania. É interessante a gente ter uma informação. Esse texto aqui, muito provavelmente, ele não é do mesmo autor do Evangelho de Marcos. Quer dizer, não foi o mesmo autor, o mesmo escritor que escreveu todo o Evangelho e que escreveu esse finalzinho aqui. Como é que a gente chega a esse conhecimento? Analisando o texto na língua grega, percebendo como ele é construído nas frases, o vocabulário. Bom, no final das contas, isso não tem tanta importância. Mas a gente pode levar em conta alguma hipótese. Pode ser que a última página do Evangelho de Marcos tenha se perdido. Pode ser. E alguém percebendo isso, fez uma espécie de resumo do Evangelho de Mateus, de Lucas e de João, e neste resumo, nós encontramos aqui. Porque, de fato, isso aqui parece uma espécie de resumo dos outros 3 evangelhos. Algumas coisas importantes aqui. A necessidade de entrar no grupo. Então, o batismo. Não como um rito mágico, mas como um rito de identidade. Importante isso. O batismo nos dá uma identidade, que é a identidade com Cristo. Depois, atos extraordinários que acompanham aqueles que são os discípulos. E aqui se fala de pegar cobras, serpentes, expulsar demônios, falar novas línguas, beber veneno e não morrer, etc. Né? Olha, isso pode acontecer, eu não duvido, sem dúvida, né? Mas certamente isto é aquilo que se chama muito de hebraísmo. É uma maneira de falar carregada para dar a entender a importância de algo. Como quando nós falamos assim, né? A coisa mais bonita do mundo. A gente fala. Não é que foi a coisa mais bonita do mundo, porque como tem para comparar as coisas, bonitas ou não? Mas é uma maneira de dizer que é uma coisa realmente muito bonita. Então, um exagero proposital. Não é uma mentira, mas é para que o ouvinte entenda que algo extraordinário vai acontecer com aqueles, agora eu me refiro ao que o Evangelho diz, são batizados e se tornam os discípulos. E Jesus continua ainda dizendo, aliás, o Evangelho continua dizendo que Jesus foi arrebatado ao céu. Então, mais uma vez, essa ideia de que Jesus não tem presença física, histórica em nós, agora. A presença de Jesus eu vou dizer uma palavra diferente agora, a presença de Jesus é escatológica. Isto é, ela é extraordinária
em relação à história. Ela está além da história. E só entende isso quem tem o dom do Espírito. E não é que entende, já está entendido e não tem mais dúvida, não. Por ser mistério, eu entendo, e quanto mais eu entender, mais eu vou poder entender. Quer dizer que a gente vai ter sempre espaço e motivo para entender mais e melhor. E a segunda leitura, que nós iremos ouvir neste 7º domingo, domingo da Ascensão, é da carta de São Paulo aos Efésios. Vamos ouvir. Irmãos, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo. Que Ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz, que ele fez operar em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado, autoridade, poder e soberania, e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés, e o pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em todos. É um texto pesado, né? Esse de Paulo, que tem muitas imagens, ele reforça essa ideia de soberania, de poder, de importância de Jesus nessa nova fase da sua existência, na sua revelação, é a fase da eternidade, e nós aqui continuamos na história. Eu chamo a atenção do início da leitura, que diz assim: que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo. A gente não conhece só porque a gente quer. Aliás, nem é esse o caminho. É Ele que quer por nós. Quando Ele quer, nós podemos aí sim fazer o caminho de compreendê-lo. Mas é preciso ter o espírito de revelação, de sabedoria. E cuidado, hein? Vou falar uma coisa que é muito importante. Não fica muito seguro de que você entendeu tudo. Porque tem gente que diz assim, eu rezo, bem assim, eu rezo para Deus e Deus me dá o Espírito e eu entendo tudo. Calma lá. Um pouco de dúvida é sempre importante. E eu não estou duvidando do Espírito, eu estou duvidando de quem diz que tem o Espírito. Porque muitas vezes o que eu vejo não é o Espírito falando, mas é a teimosia da pessoa, que coloca ainda em cima do Espírito a motivação por falar. Então, não é um negócio muito certo esse. O Espírito nos dá sabedoria, nos dá revelação, para que nós possamos entender, propor e viver. É o tempo da igreja, não é o tempo mais de Jesus na história conosco. É o tempo de Jesus na eternidade e de nós na igreja, vivendo o seu evangelho. Nas contradições, nas dificuldades, nas certezas ou incertezas. Não é fácil não, né? Pois é, mas é assim. A primeira oração deste domingo, a que abre a liturgia do 7º domingo da Páscoa, diz assim: Ó Pai, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Ainda neste mundo, nós já podemos antever a alegria de estar na eternidade com o Senhor.
Eu sou o Padre Mauro Negro, aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, e vimos juntos agora o conteúdo do 7º domingo da Páscoa, domingo da Ascensão do Senhor. Para vocês, graça e paz.